Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito. Nosso encontro diário, o nosso devocional diário, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. É um prazer, uma bênção, uma alegria estar com você aqui, me assistindo, aprendendo juntos. Daqui a pouco nós vamos orar. Então já peço a você que nesse momento curta o vídeo, entre aqui no chat ou nos comentários e digite seu pedido de oração. Ao final de cada live, sempre a gente faz uma oração pelos pedidos de oração. E oração é um assunto maravilhoso, ao qual nós estamos tratando essa semana. Toda semana a gente traz um assunto novo, com base bíblica, para a gente poder discorrer, para a gente poder aprender. E essa semana nós estamos aprendendo como orar, o jeito certo de orar, a oração que Deus ouve, passo a passo, Cada princípio que traz aí, que norteia a oração. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, foi incrível, foi maravilhoso. Se você não assistiu, convido você depois a passar aqui no canal e assistir todos os vídeos dessa semana, para você entrar em 2025 fortalecido, armado, munido, preparado, revestido de oração, aprendendo a orar do jeito certo, aprendendo a fazer a oração que Deus ouve. Inclusive hoje, nós vamos falar sobre oração inteligente, isso mesmo. Nem toda oração é oração inteligente. Algumas orações são egoístas, como nós falamos essa semana, e esse tipo de oração Deus não ouve. Mas tem um segredo também por trás da oração inteligente. Também nós vamos falar hoje sobre quanto tempo eu devo me dedicar, quanto tempo eu devo insistir a pedir a Deus uma causa, um pedido a alguém ou interceder por alguém. Quanto tempo eu devo orar por uma causa específica. Hoje nós vamos aprender isso, certo? O texto que nós vamos tomar por base hoje, para nós destrinchar e para nós desenvolver esse assunto, está no Evangelho de Lucas. Se você tem a oportunidade de pegar sua Bíblia, seja a Bíblia física, seja a Bíblia online, para a gente aprender junto, vai ser uma alegria, vai ser um prazer que você me acompanhe aí. Lucas 18, livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vamos ler uma parábola que o próprio Jesus disse. Em algumas Bíblias está escrito parábola do juiz iníquo. Na Nova Versão Internacional, que é essa que eu vou ler agora, uma linguagem mais simplificada, está escrito a parábola da viúva persistente. Vamos ler? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desfalecer. Algumas Bíblias está desanimar, que está desanimar. Que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça, senhor juiz, contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, essa mulher está me tirando a paciência. Todo dia ela está aqui me pedindo. Mesmo que eu não tema a Deus, não estou nem aí para os direitos das pessoas, não estou nem aí para ajudar ninguém, mas eu vou ajudar essa mulher porque ela já está me chateando. Versículo 6. E o Senhor continuou, ou seja, Jesus continuou dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Em algumas Bíblias está o juiz iníquo. Ponto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Muito forte, muito interessante, é um alerta, aliás, essa parábola. Porque veja que Jesus começa explicando sobre a oração, sobre a importância, ou seja, a preocupação de Jesus em instruir seus discípulos a insistirem, a persistir, a não desfalecer. Tipo assim, você pediu uma vez, já está desanimado? Jesus estava percebendo isso por parte dos discípulos e queria deixar eles muito bem instruídos sobre a importância de pedir, clamar, buscar, sem desfalecer, sem desanimar. Eu já pedi tanto e Deus não me dá, parei de pedir. Não, Jesus não quer que sejamos assim. Ele quer que a gente continue pedindo com fé. É tanto que ele encerra os conselhos, encerra a parábola e ele vem dando os conselhos. Ele diz: por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É muito sério isso, porque quando eu faço uma oração, a oração ela precisa estar casada com a fé, precisa estar unida com a fé. Se eu orar e vou pedir aí, quem sabe, Deus ouve, quem sabe Deus me dá atenção, Porque Deus tem tantos filhos na terra, tanta gente para ele ouvir, será que ele vai me ouvir? Então, se eu faço essa oração sem fé, é muito difícil eu serei ouvido. Perceba
que o princípio basilar aqui dessa parábola está enraizado em quê? Na insistência, na busca constante, na resiliência, nós podemos dizer assim, no não desfalecimento, no não desânimo. Não desanime, peça, busque. Tem até outros textos que Jesus fala ainda sobre oração. Todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. E que bate a porta, ela se abre. Tem outros textos que Jesus está sempre falando isso. Pedi, e vos será dado. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. É assim que está escrito. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos falando sobre insistência. Sobre quanto tempo eu devo orar por uma causa. Não há um tempo específico determinado. Bom seria que eu pudesse te dizer assim, você pede uma vez e pode esquecer. Há causas que sim, nós oramos uma única vez e depois só começamos a agradecer. Pedi, fui minucioso, descrevi exatamente para Deus como eu quero, seja se eu estou orando por um relacionamento, por alguém, e eu vou descrevendo as características da pessoa com quem eu quero conhecer, seja se eu estou orando por um bem pessoal que eu quero adquirir, por uma porta que eu quero que se abra, pedi e começo a agradecer, porque eu sei, eu tenho a convicção, né? A fé é convicção, mesmo que eu não esteja vendo nada acontecer, eu sei que Deus está trabalhando em meu favor, e quando eu estiver pronto, eu receberei. Mas a oração inteligente que eu quero destrinchar com você aqui hoje é a oração em que eu peço. E se tiver algo que está ao meu alcance, algo que é minha obrigação, eu vou lá e faço. Eu vou citar outro texto aqui para você no livro de Jeremias, capítulo 1. Desculpa, Jeremias não, Neemias. Livro de Neemias. Fica próximo do livro de Esdras, fica próximo do livro de Esté, ali no Antigo Testamento. Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes. Esse homem orou a Deus, muito triste, muito amargurado, chorando, desesperado, preocupado com o seu povo que estava sendo escravizado, humilhado, a sociedade que tinha sido destruída e o seu povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então, ele ora a Deus, faz uma oração de arrependimento com todos os pilares, né, os princípios que nós estudamos ontem, que é a oração com humilhação, com arrependimento, com adoração e com intercessão também, né? Todos aqueles pilares que nós estudamos ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, corre lá, você não pode perder de aprender esse passo a passo para fazer a oração do jeito certo. Então, Neemias fez essa oração correta. E ele foi servir ao rei, como era de costume, foi pro seu trabalho, né? Cumpriu aí a sua carga horária. Chegou lá, começou a servir o vinho do rei. E aí, ele, como era um bom funcionário, um bom servo, todo dia estava sorridente diante do rei, fazendo o seu serviço com alegria. Mas nesse dia, dada a informação que ele tinha recebido de que o seu povo estava passando por muita dificuldade, ele se apresentou ao rei triste. E Deus, e aí já uma fala minha, com certeza tocou no coração do rei para se importar com o ânimo de Neemias. Por quê? Porque o rei perguntou, e não é comum o rei se importar com a alegria ou tristeza dos seus serviçais. Mas este rei perguntou, homem, por que tu tá triste? É alguma coisa interna? O teu coração tá abalado com alguma coisa? E aí a Bíblia diz que ele orou. Ali eu acredito que tenha orado em pensamento, em espírito, ali rapidamente, Senhor, me dá uma resposta, me dá sabedoria. Porque lá está escrito assim, o rei fez a pergunta, Neemias orou para responder ao rei. E ele respondeu, disse, meu rei, como eu vou ficar feliz se meu povo está passando por isso, minha cidade foi destruída, isso. Se por acaso, seu rei, o senhor tiver aí benevolência da minha parte, puder me liberar uns dias aí, eu quero ir lá reconstruir minha cidade, eu quero ajudar o meu povo. E assim ele expressou de forma sábia, usando as palavras certas, corretas. E aí quando fala de usar as palavras certas no momento certo, para a pessoa certa, e já tô lembrando para você que tem aqui no canal uma série só sobre o poder das palavras, ensinando sobre comunicação, sobre falar, sobre declarar, sobre decretar bênção, sobre o poder das palavras. Então você tem que assistir essa série, porque Neemias aqui foi certeiro, foi tiro ao alvo, orou e usou as palavras certas para falar pro rei da sua dor, da sua dificuldade, e o rei não hesitou em liberar Neemias para cumprir a sua missão, seu propósito. E por que eu tô falando aqui sobre isso? Porque nós estamos falando sobre a oração inteligente. A oração inteligente é orar e entrar em ação. Eu oro e eu entro em ação. Temos o exemplo de Neemias, temos o exemplo de Esté, como nós falamos na série Propósitos, que também está aqui no canal. Esté convocou o seu povo para orar, orou para se preparar para ir falar com o rei, com medo de morrer, né, claro, para interceder pelo seu povo ali diante da presença do rei. Mas, ou seja, ela orou e fez aquilo que lhe cabia, lhe competia, orou e entrou em ação. Tem muitas coisas na nossa vida, eu posso dizer até a maioria das coisas que nós estamos orando, pedindo a Deus, seja uma assinatura de um contrato, seja uma porta para se abrir, seja uma decisão que a gente precisa tomar, muito importante, seja enfim, por alguém, uma libertação, uma cura de alguém, alguma coisa. A maioria dessas petições que nós apresentamos a Deus, tem coisas ali que compete a nós fazer. A gente deve orar, ter fé
e entrar em ação. Por isso se transforma em oração, é isso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente deixa de receber, demora mais para receber alguma coisa que a gente quer de Deus, porque a gente não entra em ação, porque a gente não faz a nossa parte. Eu tô orando por um casamento, tô orando por uma pessoa que eu tô, sei lá, namorando, tô orando para casar com essa pessoa. E aí não tô fazendo a minha parte. Não tô colocando os princípios bíblicos à frente, não tô colocando os princípios divinos, vamos falar assim, a vontade de Deus, temor a Deus, buscar conhecimento, não só sobre a pessoa, sobre maturidade, sobre evolução. Né? É uma decisão muito acirrada, muito séria, muito preocupante, muito importante no casamento. Entre outras coisas, um emprego, eu tô querendo empreender, Ellen, tô querendo esse ano de 2025 abrir meu próprio negócio, pedir demissão do meu emprego e tomar uma decisão assim, fazer um investimento. Então, tudo isso, você precisa orar, exercer sua fé, mas entrar em ação. E esse entrar em ação, às vezes, é comprar um livro sobre aquilo, sobre aquele assunto, para aprender, isso mesmo, comprar um curso, visitar alguém ou comprar uma mentoria, não sei, se você não tem aí acesso direto com uma pessoa que possa te aconselhar, alguém mais maduro, alguém mais inteligente, experiente, né, vivido, alguém que sucedeu na área que você quer, seja de relacionamento, seja de empreendedorismo, seja de negócios, seja o que for. Você precisa, às vezes, de um conselho, de um direcionamento, de algo assim. Então, você precisa ir atrás, ir em busca, procurar fazer. Perceba que esses exemplos que eu citei, e inclusive esse aqui que Jesus está dando, essa viúva só foi ouvida, ela só foi respondida porque ela se posicionou, ela foi lá e insistiu e pediu mais uma vez e pediu mais até ela conseguir. E é isso que agora eu já migro para essa parte de orar e entrar em ação, oração inteligente, para a parte de quanto tempo eu devo orar por uma causa. Depende muito. Isso depende demais, porque depende do contexto. Depende se você aplicou os princípios importantes, se você fez uma análise. Preste atenção. Se você fosse hoje, agora, no médico, tivesse lá, eu tô com azia, eu tô com dor de cabeça, eu tô com coceira, eu tô citando todos os sintomas. O médico já ia te passar uma medicação de cara, se é a medicação certa e ideal para o seu tratamento? Certamente não. Se você tivesse muito ruim, ele te passaria uma medicação de urgência. Mas ele pediria imediatamente exames para saber o que você tem, porque só sabendo o que você tem, que ele recomendaria a medicação correta. Concorda comigo? Assim você tem que fazer na sua vida. Você tem que fazer seu próprio diagnóstico. Orei. Falei com quem podia me ajudar, falei que nem podia me ajudar. Fui em busca, já falei com outro. Jejuei, às vezes você precisa apresentar um jejum também, nós vamos falar sobre isso ainda nos nossos devocionais. Eu fiz minha parte, né? Me posicionei, comprei um livro para aprender sobre isso, comprei um curso e tô pesquisando, tô aprendendo sobre isso, ou seja, fez tudo que estava ao teu alcance, entendeu? Aí agora você pode ter a certeza. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, então eu continuo só o quê? Orando, como a viúva, orando e buscando, e todo dia batendo na porta do reino. Porque no final dessa parábola, Jesus disse, olha, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Olha, Deus tem pressa para abençoar você, amada, amado. Mas você precisa se colocar na posição. Você precisa fazer sua parte, seu papel, aquilo que compete só a você fazer. É tomar uma decisão, eu tô em cima do muro, eu sou muito nervosa, eu sou muito indecisa, não sei. Então, aquilo que compete a você, Deus não vai fazer por você. Você precisa ter o conhecimento para tomar essa decisão, que às vezes é algo único, exclusivo seu. Eu não vou poder te ajudar, outra pessoa que está perto de você não vai poder fazer por você. Deus está te dizendo, faça a sua parte, porque eu tenho pressa em ajudar e responder você. Eu tenho pressa em responder a sua oração. Então, às vezes você está orando por uma causa, eu vou contar um depoimento aqui rapidamente, para nós já fazer a oração. Eu orei pela minha mãe 12 anos. E quando eu falo orei pela minha mãe, eu tive muitos conflitos dentro de casa com a minha mãe. Uma infância muito delicada, com muita rejeição, com muita confusão, com muita briga, com muita dificuldade também, porque minha mãe fazia comparações entre mim e minha irmã, uma história bem delicada. Mas quando eu aceitei Jesus aos 14 anos, eu comecei a orar pela minha mãe, e eu dizia, Deus, faz a minha mãe me amar, Deus, muda o coração da minha mãe, Deus, e questionava, né, por que será que minha mãe é assim, me ajuda? E eu estava sempre orando, orei, aí cresci, fiquei adulta, casei, tive filhos e continuei tendo dificuldade com minha mãe, muita dificuldade, não era pouca, era muita mesmo. Se eu fosse te contar aqui algumas histórias, ficaríamos nessa live aí horas e horas. E aí, passou-se, quando eu completei 26 anos, eu já estava orando pela minha mãe há 12 anos,
Aconteceu uma coisa mais delicada do que já era rotineiro acontecer. E aí eu rompi todos os vínculos com a minha mãe, me afastei dela completamente. Fiquei completamente zero contato por 4 anos, tanto dela quanto de Deus. E adivinha por quê? Porque eu preparei um veneno, e aqui eu tô falando metáfora, tá, gente? Não envenenei ninguém, não. Eu falo assim, eu preparei um veneno esperando que a pessoa morresse, mas quem bebeu foi eu. E agora eu vou traduzir pra vocês isso que eu disse. Eu guardei uns prints de umas conversas por muitos anos, e aquilo, pra que eu fiz aquilo? Não foi pra me vingar de ninguém. Era diálogos entre eu e minha mãe, de uma história muito delicada, muito xingamento, muita discussão. Na verdade, mais por parte dela, porque eu não tive a oportunidade de me defender. Então, quando eu li todas essas mensagens, eu fiquei tão impactada, assim, tão negativamente impactada, tão triste, tão arrasada, tão devastada, que eu falei assim, eu vou printar, vou imprimir, vou guardar como um documento. Porque sempre que meu coração quiser amolecer, eu vou endurecê-lo. Eu mesmo disse isso pra mim, você acredita? Preparei um veneno, é isso que eu tô dizendo. Preparei um veneno, bebi ele achando que o outro ia morrer. Porque é isso que você faz quando você tá com remorso, com mágoa, com ódio, com revolta. É isso que a gente faz. A gente se envenena e achando que vai prejudicar o outro. Ok, foi isso que eu fiz. Eu guardei essas mensagens por 4 anos. Até que um dia, né, e aí eu já não orava mais pela minha mãe, orei, que eu te falei, esses 12 anos. Fiquei esse afastamento por 4 anos, tanto dela quanto de Deus, porque na nossa dificuldade pessoal, não tinha como não afetar meu relacionamento com Deus, porque a Bíblia não diz explicitamente, mas é óbvio que o perdão, ele não é um sentimento. Eu não acordo de manhã, hoje eu tô com vontade de perdoar fulano, e não é tipo, eu vou perdoar fulano que me fez mal quando eu tiver vontade. Não. O perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu acordo um belo dia, ou enfim, qualquer horário, e digo, Deus, eu não tô conseguindo perdoar ele. Foi difícil, doeu, me ajuda, mas eu quero muito. Isso aconteceu comigo em janeiro de 2024. Eu peguei todas aquelas cartas que eu tinha ali impressa, queimei e disse, Deus, eu quero liberar o perdão, me ajuda. Isso que eu disse, dali começou a Deus criar toda uma situação. Eu fui em busca de liberar esse perdão, não só falando isso, declarando para Deus que eu queria me desprender disso, que estava me matando, me corroendo, me causando mal, me prejudicando. Como também fui buscar tratamento terapêutico, fui buscar ajuda profissional, fui buscar ler livros a respeito, você tá entendendo? Me movimentei toda para que a minha oração fosse respondida, aquelas orações que eu fiz lá por 12 anos. Agora comecei a fazê-las de novo. Deus, eu quero romper isso, eu quero quebrar esse ciclo geracional que eu chamo. E deu tudo certo, para a glória de Deus. Em 2024 foi o meu resgate tanto para Deus, novamente, para reconexão com o divino, com o nosso Deus maravilhoso, e com a minha mãe, que foi uma história incrível, que em outra situação eu posso gravar um vídeo exclusivamente sobre isso, contando esse depoimento, porque eu sei que é um ponto fraco para muitas pessoas, relacionamento com os pais, com o pai, com a mãe, tanto para perdoar traumas passados, quanto para perdoar ações, quanto para se reconectar com Deus, porque isso acaba prejudicando a tua conexão com Deus. E por que eu te falo isso? Porque eu esperei 16 anos, é tanto que no dia que eu, agora em 2024, cheguei para minha mãe, que ela me abraçou, me acolheu, me amou ali, me chorou, né, pediu perdão. Eu abracei ela e pensei na hora, meu Deus, esperei quase 30 anos por esse abraço. E foi assim, muito forte, foi muito lindo, foi libertador, claro. Mas o que eu quero te dizer com isso é que eu acabei atrasando a resposta dessa oração, pelas minhas próprias ações, pelas minhas próprias decisões. Eu mesma poderia ter agido, né, de forma a receber rápido essa resposta, porque Deus, ele tinha pressa para responder essa oração. Mas eu acabei dificultando, acabei fazendo com que demorasse por conta da imaturidade emocional. E é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar e conversar mais sobre isso aqui nesse canal. Mas agora, querido, nós vamos já orar. Espero que tenha fixado esse conhecimento no seu coração aí, esse texto da parábola aqui da viúva persistente, para que você entenda que não tem uma data exata. Deus, ele tem pressa para nos responder. E às vezes a demora de Deus é por nossa culpa. Reflita nisso. O que eu estou fazendo que pode atrasar minha bênção? O que? Eu estou em desobediência? Será que eu não estou precisando confessar meu pecado, minha dificuldade, minha fraqueza, algo que eu fiz e que eu sei que não está agradando a Deus? Eu acho que a maioria dos nossos defeitos nós sabemos, a gente sabe, às vezes não quer assumir. E para Deus não dá para mentir, saiba. Sempre que você entrar em oração, falar, Deus, para ti eu não consigo mentir. Posso mentir para mim, mentir para qualquer pessoa, mas para Deus não. Então seja sincero, se rasgue na presença de Deus e demonstre que de fato você quer ter sua oração respondida. Então lembra dos pilares de ontem: arrependimento, devoção, adoração, submissão. Aí depois você pede o que você precisa, porque com certeza, como disse Jesus, o meu pai aí tem pressa para responder vocês, ele vai fazer justiça por vocês. Só tem um detalhe:
ele encerra essa parábola com uma pergunta, e é a pergunta que eu deixo para você. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? É muito forte isso, porque não adianta eu orar se eu não acredito. Eu oro, mas eu acho que Deus não quer fazer não, e você botando será se dá, será que eu consigo, será se Deus quer, entende? A gente vai botando sempre um diminutivo da nossa fé, e isso não agrada a Deus. Ele quer que a gente peça, creia e pede, declarando: Senhor, eu sei que tu estás fazendo, e eu já estou te agradecendo, que eu sei que o Senhor vai fazer, porque é isso que eu estou te pedindo. Eu creio que está aliado com a tua vontade, está unido com aquilo que o Senhor quer, porque está dentro dos princípios da tua palavra. E se for vontade dele, pode ter certeza que será semelhante à oração de Daniel. Você já leu? Daniel 9, 21. Dá uma passadinha lá e lê. Está escrito, o que está escrito lá? Que Daniel ainda estava orando, não tinha nem terminado a oração, ainda estava orando, e Deus já enviou o anjo Gabriel. Ele já está escrito para responder exatamente a oração que ele faz em Daniel 9. Certo, querido? Vamos orar então? Se você não pôs esse pedido de oração, já recomendo que coloque aqui agora mesmo para nós orarmos. Se você não curtiu esse vídeo, curte, ajuda esse canal a crescer. Esse canal só tem como propósito abençoar a vida das pessoas, compartilhar as boas novas do reino. Então não tem por que você não dizer para o YouTube que esse conteúdo é de valor. Então curte aí, se inscreve e compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, precisa entrar 2025 aí armado, municiado, preparado, revestido na oração. Vamos orar então? Pai eterno que está no céu, a Ti nós rendemos graça, porque Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão nunca falha. Senhor, perdoa porque nós somos teimosos e às vezes desobedientes, e às vezes não entendemos, não estamos atentos aos Teus sinais. Nos pedimos nesse momento que o Senhor põe sensibilidade nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para nós ouvirmos, entender a Tua voz, entender os Teus sinais, porque eu sei que, como está escrito no livro de Jó, o Senhor fala: os homens é que não percebem, os homens é que não veem. Então nos ajuda a ver os teus sinais, a entender a tua voz, a entender a tua vontade, a orar conforme a tua vontade. Espírito Santo, intercede por nós, utilizando as palavras certas, com gemidos inexprimíveis, como está na palavra do Senhor. Nós reconhecemos que nós somos frágeis e às vezes a gente não sabe orar. E como disse no livro de Tiago, vocês pedem mal e por isso que vocês não recebem. Então nos ajuda a pedir do jeito certo, nos ajuda a pedir certo, conforme a tua vontade, nos ajuda a orar e agir, orar e entrar em ação. Assim como está na tua palavra, nos ajuda a pedir insistentemente, não desistir. Senhor, nos ajuda a estar sempre diante da tua presença, com submissão, orando, buscando, declarando também as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, porque eu sei, Senhor, que o Senhor sempre nos ouve, eu tenho essa convicção, meu Deus, e às vezes não vem porque não é no nosso tempo, a resposta não vem porque não é no nosso tempo, e às vezes o Senhor quer que nós haja, que a gente haja. Eu peço nesse momento, Senhor, nos ajudar a agir, nos dê força, nos dê graça, nos dê ousadia, determinação, pra gente entrar em ação, pra gente se planejar, pra gente estabelecer nossas metas, pra gente estudar, tira de nós todo o comodismo, toda a preguiça, que a gente tenha garra, determinação pra ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus prosperará. Eu profetizo bênção sobre a vida dessa pessoa que me ouve, me assiste. Eu profetizo paz na sua casa. Eu profetizo restauração no seu relacionamento. Eu profetizo saúde na sua casa. Meu Deus, em um 2025 extraordinário de crescimento, de evolução, de maturidade, de reconexão com o Pai. Senhor, que nesse ano o Senhor brade de uma forma mais forte, mais impetuosa, para que todas as tuas ovelhas que estavam dispersas, elas voltem para o pasto, elas voltem para ouvir a tua voz, elas voltem para ser restauradas, fortalecidas, renovadas. Nos ajuda a permanecermos incansáveis, clamando, pedindo e buscando ao Pai. Não só pelos nossos próprios interesses, mas pelo nosso próximo, mas por aqueles que necessitam do nosso clamor, da nossa oração, da nossa intercessão. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração nessa manhã. Abençoa o nosso dia, nossas vidas, nós entregamos diante de Ti. E nós Te louvamos porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até agora, um beijo para você. Eu aguardo você aqui amanhã. Conteúdo valiosíssimo que nós vamos compartilhar amanhã sobre oração. Se você não assistiu os vídeos dessa semana, assista cada um, porque são riquíssimos. Cada um tem uma pílula preciosa de sabedoria sobre oração. Um beijo e até amanhã, às 6h01 da manhã.